Bom, como eu tô em falta, domingão, não sei que dia você vai ver esse vídeo, pode ser que você tenha acabado de ver o capítulo 13. A gente tá lendo Hábitos Atômicos com a nossa mentoria Mais Que Magras para Sempre. E a gente tá no capítulo 14 do livro Hábitos Atômicos. Se eu tô com uma carinha de cansada, me perdoa porque é domingão à noite e estou aqui firme e forte. Então a gente acabou de ler no capítulo 13, maravilhoso, maravilhoso. Se você perdeu alguma parte do livro, você volta e vê que é como parar de procrastinar usando a regra dos 2 minutos. Fenomenal. E o resumo do capítulo 13, você tem que padronizar o hábito antes de otimizar. Facilitar seu hábito com a regra de 2 minutos para depois melhorar esse hábito e definitivamente adotar como um hábito para sempre. Agora no capítulo 14, como tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis. No verão de 1830, Victor Hugo enfrentava um prazo impossível. 12 meses antes, o autor francês prometera à editora um novo livro, mas em vez de escrever, ele passara o ano buscando outros projetos, entretendo convidados, adiando esse trabalho. Frustrada, a editora de Hugo respondeu estabelecendo um prazo de menos de 6 meses. O livro teria que ser concluído em fevereiro a gente está falando de 1831. Hugo elaborou um estranho plano para vencer essa sua procrastinação. Ele recolheu todas as roupas e pediu ao assistente para trancá-las num grande baú. Ficou sem nada para vestir, exceto um chale, sem roupas adequadas para sair. Ele permaneceu no seu escritório e escreveu diligentemente durante o outono e o inverno de 1830. O Corcunda de Notre Dame foi publicado 2 semanas antes de janeiro de 1831. Lembra que o prazo era fevereiro de 1831? Ele publicou em janeiro de 1831. Às vezes, o sucesso envolve menos facilitar os bons hábitos e mais dificultar maus hábitos. Essa é uma inversão da terceira lei de mudança de comportamento. Torne ele difícil. Se você se vê continuamente com dificuldades em seguir planos, siga o exemplo de Victor Hugo, dificulte os maus hábitos, criando o que os psicólogos chamam de dispositivo do compromisso. O dispositivo de compromisso é uma escolha que você faz no presente que vão controlar completamente as suas ações do futuro. É uma forma de amarrar o seu comportamento futuro, vinculando você aos bons hábitos e impedindo os maus. Quando Victor Hugo trancou suas roupas para que pudesse se concentrar em escrever, ele estava criando esse dispositivo de compromisso. Existem várias maneiras de criar um dispositivo de compromisso. Você pode reduzir o excesso de alimentos, comprando alimentos em embalagens individuais em vez de grandes quantidades. Pode pedir para ser adicionado à lista de banidos em cassinos ou em sites de poker online para evitar que você aposte futuramente. Já ouvi falar de atletas que têm que atingir um peso para uma competição. Eles deixam as suas carteiras em casa durante a semana da pesagem, para não ficar tentado a comprar nada. Como outro exemplo, meu amigo especialista em hábitos, Nur Ale, comprou um temporizador de tomada, um adaptador que conecta o roteador de internet à tomada. Às 22 horas, todas as noites, o temporizador corta a energia do roteador. Quando a internet se desliga, todo mundo sabe que é hora de ir para a cama. Os dispositivos de compromisso são úteis porque eles te permitem desfrutar de boas intenções antes de ser vítima daquela tentação. Sempre que estou tentando cortar calorias, por exemplo, peço ao garçom para dividir minha refeição e colocar já antes de servir metade em uma embalagem. Se eu esperasse a refeição chegar a mim e dissesse, eu só comerei metade, isso não iria funcionar nunca. É antecipação, né? A chave é mudar a tarefa de tal forma que desviar o hábito exija mais trabalho do que você iniciá-lo. Se você está se sentindo motivado para entrar em forma, agende a sessão de yoga e pague antecipadamente. Se você está animado com o negócio que você deseja iniciar, envie um e-mail para o empresário que respeita e agende a consultoria. Quando chega a hora de agir, a única maneira de fugir é cancelar a reunião, o que requer maior esforço e pode te custar dinheiro. Dispositivos de compromisso aumentam as chances de você fazer a coisa certa, dificultando os maus hábitos no presente. No entanto, a gente pode fazer coisas ainda melhores. Podemos tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus praticamente impossíveis. Como automatizar um hábito e nunca pensar nele novamente?
John Henry Patterson nasceu em Dayton, Ohio, em 1844. Ele passou a infância ajudando afazeres da fazenda da família, em afazeres, e trabalhando em turnos de serraria do seu pai. Depois de frequentar a faculdade de Dartmouth, Patterson retornou a Ohio, abriu uma pequena loja de suprimentos para os mineradores de carvão. Parecia uma boa oportunidade. A loja enfrentava pouca concorrência, desfrutava de um fluxo constante de clientes, mas lutava para ter lucro. Foi quando Patterson descobriu que seus empregados estavam furtando dinheiro. No século XIX, o furto por funcionários era um problema comum. Os recibos eram mantidos em uma gaveta aberta e podiam ser facilmente alterados ou descartados. Não havia câmeras de vídeo para rever o comportamento e nenhum software podia rastrear as transações, a menos que você estivesse disposto a supervisionar seus funcionários a cada minuto do dia ou a gerenciar todas as transações sozinho. Era bem difícil evitar um furto. Enquanto Patterson refletia sobre aquela situação, encontrou um anúncio de uma invenção chamada Caixa Incorruptível de Rich, projetada por seu colega James Rich, residente em Dayton, e foi a primeira caixa registradora. A máquina automaticamente bloqueia o dinheiro e os recibos depois de cada transação. Patterson comprou duas, $50 cada. O furto dos funcionários na sua loja acabou simplesmente da noite para o dia. Nos 6 meses seguintes, o negócio, que estava num prejuízo, chegou a gerar um lucro de $5 mil, equivalentes a mais de $100 mil nos dias de hoje. Patterson ficou tão impressionado com a máquina que mudou de empresa. Ele comprou os direitos da invenção de Rich e abriu a National Cash Register Company. 10 anos depois, a National Cash tinha mais de 10 mil funcionários e estava a caminho de se tornar um dos negócios mais bem-sucedidos daquela época. A melhor maneira de quebrar um mau hábito é torná-lo impraticável. Aumente a resistência até que não tenha a opção de agir. A genialidade da caixa registradora era automatizar o comportamento ético, tornando o furto praticamente impossível. Em vez de tentar mudar os empregados, automatizou o comportamento preferível. Algumas ações, como a adoção de uma caixa registradora, funcionam sempre. Esse tipo de solução exige um pouco mais de esforço inicial, mas cria um valor crescente ao longo do tempo. Eu sou fascinado pela ideia de que uma única escolha gere retornos repetidas vezes e inquirir aos meus leitores sobre suas soluções favoritas da ação única que levam a melhores hábitos de longo prazo. A tabela a seguir compartilha as respostas mais populares. Eu aposto que se as pessoas fizessem simplesmente metade das ações dessa lista, mesmo que não pensassem mais em seus hábitos, a maioria estaria vivendo o melhor dentro de um ano. Essas ações únicas são uma maneira direta de empregar essa terceira lei da mudança de comportamento. Elas facilitam o bom sono, uma alimentação saudável, a produtividade, a economia e o bem-estar em geral. Para a parte de nutrição, compre um filtro para limpar sua água potável. Use sempre pratos pequenos para reduzir a sua ingestão calórica. Felicidade, tenha um cachorro. More numa vizinhança amigável e sociável. Sono, invista num bom colchão. Instale cortinas de blackout que simplesmente escureçam o quarto. Remova a televisão do quarto. Saúde em geral. Tome vacinas, veja se está em ordem a carteirinha de vacinas. Compre sempre bons sapatos, isso evita dores nas costas. Compre uma cadeira e uma mesa de trabalho bem confortáveis. Produtividade. Cancele sempre assinaturas de e-mails que você não quer. Desligue notificações e silencie todos os grupos de conversa. Coloque o celular sempre no modo silencioso. Use filtros de e-mail para limpar a sua caixa de entrada de e-mails. Delete apps de jogos e de mídia social do seu celular. Isso é produtividade. Finanças. Inscreva-se num plano de investimento automatizado. Configure pagamentos automatizados. Cancele TV a cabo. Peça redução de tarifas de todos os seus prestadores de serviço.
Naturalmente, existem muitas maneiras de automatizar bons hábitos e se livrar de maus. Em geral, eles envolvem colocar a tecnologia para trabalhar para você. A tecnologia pode transformar ações que antes eram bem difíceis, irritantes e muito complicadas em comportamentos extremamente fáceis, indolores e simples. É a maneira mais confiável e eficaz de garantir um comportamento ideal. Isso é particularmente útil para comportamentos raros se tornarem habituais. As coisas que você tem que fazer mensal ou anualmente, como reequilibrar o seu portfólio de investimento, nunca são repetidas com frequência suficiente para se tornar um hábito. Então, elas se beneficiam particularmente de que a tecnologia se lembre de fazê-las por você. Exemplos: medicina. Compra de medicamentos podem ser automaticamente refeitas. Finanças. Funcionários podem poupar para a aposentadoria com uma dedução salarial automatizada. Cozinha. Serviço de entrega de alimentos fazem suas compras de supermercado. Produtividade. A navegação na mídia social pode ser cortada com o que a gente chama de bloqueador de sites. Quando automatiza a maior parte da sua vida, você pode empregar esforços em tarefa que as máquinas ainda não executam. Cada hábito que nós delegamos à tecnologia libera tempo e energia para passarmos ao próximo estágio de crescimento. Como escreveu o matemático e filósofo Alfred North Whitehead, a civilização avança estendendo o número de operações que podemos realizar sem pensar. Naturalmente, o poder da tecnologia também pode funcionar contra nós. Assistir a TV compulsivamente se torna um hábito porque você precisa empregar esforço para parar de olhar para a tela do que continuar fazendo isso. Em vez de pressionar, por exemplo, um botão para avançar para o próximo episódio, ou Netflix ou YouTube, o reproduz automaticamente. Tudo o que você precisa fazer é manter os seus olhinhos abertos. A tecnologia criou um nível de conveniência que permite a você agir de acordo com seus menores caprichos e desejos, que é a facilidade, né? Na mera sugestão de fome, é possível ter comido na sua porta pelo iFood. Ao menor sinal de tédio, você pode se perder na vasta extensão de mídia social. Quando o esforço necessário para agir de acordo com seu desejo se torna efetivamente zero, é possível acabar cedendo a qualquer impulso que surja ali naquele momento. A desvantagem da automação é que podemos nos ver pulando tarefas fáceis para a tarefa fácil, sem ter tempo para um trabalho mais difícil, mas no final das contas, mais recompensador. Muitas vezes eu me vejo atraído por mídias sociais durante qualquer período de inatividade. Se me sinto entediado, por uma fração de segundos, pego o telefone. É fácil amortizar essas distrações como uma pausa, com o tempo que elas podem se acumular em um problema sério. A constante atração de apenas 1 minuto pode me impedir de fazer algo realmente relevante. E eu não sou o único. Em média, as pessoas passam mais de 2 horas por dia em redes sociais. O que você poderia fazer com 600 horas adicionais no ano? Durante o ano em que escrevi este livro, experimentei uma nova estratégia de gerenciamento de tempo. Toda segunda, minha assistente redefinia as senhas de todas as minhas contas de mídia social, me desconectando de todos os dispositivos. Ao longo da semana eu trabalhava sem distrações. Na sexta, ela me enviava novas senhas. Eu tinha o fim da semana inteiro para aproveitar o que as mídias sociais têm a oferecer, até segunda de manhã, quando ela faria isso de novo. Se você não tem uma assistente, junte-se a um amigo, a um familiar, redefina as senhas um do outro toda semana. Uma das maiores surpresas foi a rapidez com que eu me adaptei a essa nova rotina. Na primeira semana de isolamento de mídias sociais, percebi que não precisava chegá-las com tanta frequência em que estava acostumado. Uma sugestão também: tem tempo de uso. Se você tem alguém de confiança em casa, um amigo, essa pessoa pode ter a senha do tempo de uso, né? E aí encerra os seus apps, tudo que você, inclusive mídias sociais, quando você atinge um período X, né? Então, se você quer usar 15 minutos por dia, você consegue delimitar esse tempo, tá bom? Simplesmente foi tão fácil que se tornou um padrão. Uma vez que meu mau hábito se tornou impossível, eu descobri que, na verdade, eu tinha motivação para trabalhar com tarefas muito mais significativas. Depois que eu removi aquela distração mental do meu ambiente, ficou muito mais fácil prestar atenção no que realmente importa para mim. Ao trabalhar a seu favor, a automação pode tornar seus hábitos inevitáveis e os maus totalmente impossíveis. É uma forma eficaz de bloquear o comportamento futuro do que simplesmente confiar na força de vontade daquele momento. Ao utilizar dispositivos de compromisso, de decisões estratégicas, de tecnologia, você cria o que a gente chama de um ambiente de inevitabilidade. Um espaço onde bons hábitos são apenas um resultado esperado, não são apenas um resultado esperado, mas um resultado praticamente garantido. Resumo do capítulo que eu adoro, aqui. A inversão da terceira lei de comportamento é: torne o difícil. Um dispositivo de compromisso é uma escolha que você faz no presente para amarrar um comportamento muito melhor no futuro. A melhor maneira de bloquear comportamentos para o futuro é automatizar seus hábitos.
Opções únicas. Compre um colchão melhor, inscreva-se em um plano de poupança automatizado ou investimento. São ações únicas que automatizam hábitos que vão gerar e proporcionar retornos crescentes ao longo do tempo. Use a tecnologia a seu favor para automatizar hábitos e essa é a maneira mais confiável e eficaz de garantir comportamentos corretos. E aí tem mais 2 quadros sensacionais, ó. Como criar um bom hábito. E aqui, como se livrar ou abandonar um mau hábito. Finalizamos capítulo 14. Agora a gente está entrando... aqui. Agora a gente está entrando na 4ª lei, que é torne-o satisfatório. Essas leis todas que a gente está lendo, ó, só para finalizar aqui, para você se encontrar, se você não está com o livro, a gente leu a 3, que é torne-o fácil, a gente leu a 2, que é torne-o atraente, tá? Então a primeira é torne-o claro, como criar um bom hábito. A gente viu vários subtítulos dentro. Torne-o atraente, né, que também tá dentro do quadro de hábitos. Torne-o claro, torne-o atraente. Agora a gente viu torne-o fácil, né? E o último é torne-o satisfatório. Sensacional. A gente vai então para o capítulo 15. Um beijo, até a próxima leitura. Não perca nada, volta porque esse livro é transformador.